Fala pessoal, você está no Sebrae Prevcast, o podcast do Sebrae Previdência. Sem mais delongas assim, siga as nossas redes sociais, que são algumas. Então, para quem está no Spotify, eu vou falar porque reclamam disso, que eu só falo, tá na tela. E aí as pessoas reclamam de quem está ouvindo. Olha só, rede social a gente está em várias. No Instagram temos agora 2 perfis, @Sebrae Previdência, que é um perfil institucional, onde nós colocamos regras e benefícios dos planos, falamos dos planos que nós temos aqui. Temos um Instagram de educação financeira e previdenciária, que é @finanças_check, financas, né, _check, segue lá também. Facebook, LinkedIn, só jogar Sebrae Previdência que você acha. No YouTube também, só jogar Sebrae Previdência que você acha. O nosso podcast está disponível no Spotify, só jogar Sebrae Prevcast, tanto no Spotify quanto no YouTube, que você também encontra a gente. E o nosso portal, sebraeprevidencia.com.br. Lá você entende um pouco mais sobre o nosso instituto e um pouco mais também você encontra, né, sobre os planos e sobre os nossos canais de comunicação, que também estão aparecendo na tela, também estão lá no nosso portal. E é isso. Hoje o episódio nós vamos falar sobre o Conselho Fiscal do Sebrae Previdência, porque é um assunto de extrema importância e nós já tivemos aqui o vice-presidente do Conselho Fiscal, Paulo Alvim, e hoje nós estamos com o presidente do Conselho Fiscal, Roberto Marinho. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Calé, é um prazer. Sempre que o Sebrae Previdência convida ou convoca, a gente está aqui para atender. No seu caso, foi quase uma convocação, né? Puxa, é verdade. Você não gosta muito de câmera, eu falei, eu vou insistir, ele vai gravar. Digamos que eu sou uma pessoa que gosto mais do contato visual. Sim, os bastidores, trabalhar um pouco mais, né, dos bastidores. Mas é importante a gente dar uma certa transparência, uma visibilidade, né? Aliás, transparência sempre, mas uma certa visibilidade, né, no trabalho, até porque as pessoas também possam acompanhar um pouco da nossa trajetória, do nosso trabalho aqui, com essa relevante incumbência, né, que eu passei a ter também a partir deste ano no Conselho Fiscal. Então, estou muito feliz de estar aqui. Tá feliz real? Tô feliz real. Ah, então tá bom. As pessoas perguntam muito, porque quando a gente fala de Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, às vezes fica meio... as pessoas não têm o conhecimento do que se trata. Então, elas ficam querendo entender melhor, e a ideia do podcast hoje, desse episódio de hoje, é essa. Roberto, mas antes de entrar no Conselho Fiscal, você entrou no Sebrae há 20 anos atrás, né? Mais ou menos, um pouco até mais. Um pouquinho mais. Um pouco mais. A minha história, eu acho que ela também é muito parecida com a de muitos colegas, né, do sistema Sebrae. Eu comecei no Sebrae em 97. Né? Certo. Você já era nascido? Já, sou de 93. Tá bom. Bem jovem. Em 97 eu entrei no Sebrae como estagiário. Eu já tinha algum contato com alguns colegas que faziam estágio no Sebrae e sempre entendi o Sebrae como uma organização que atuava na vanguarda. Logo na faculdade a gente lia muita coisa sobre o Sebrae e eu sempre alimentei esse sonho. Quem sabe um dia eu possa vir fazer estágio no Sebrae. E o Sebrae é muito interessante, né, o sistema Sebrae, porque a gente vai renovando esse contrato psicológico. A gente sempre vai atuando nessa vanguarda, sempre inovando. Sim. E o propósito da nossa organização, ele é muito nobre. Sim. Né, de apoiar empreendedorismo, pequenos negócios no país. É uma referência. E ajudar a transformar vidas, que afinal de contas, se não for para isso, por que a gente levanta todos os dias? Né? Entrei no Sebrae, como eu falei, né, em 97. Tive algumas experiências, trabalhei em várias áreas no Sebrae, desde a parte de atendimento. Então nem sempre foi gestão de pessoas? Não. Aliás, essa foi minha última experiência, né? E é atual. Mas trabalhei na área de atendimento, onde eu tive contato com muito empreendedor, né, fazendo atendimento mesmo, consultoria. Trabalhei também regional, trabalhei na área técnica do Sebrae, controladoria. E em 2005 me transferi para o Sebrae Nacional, fiz um processo seletivo, passei e morei aqui 6 anos. Foi um período de muito aprendizado na minha vida. Não sabia dessa informação. Uma informação, então, aí... Essa eu não sabia. Então, peraí, mas... Não, continua. Depois eu tiro a dúvida. Vai, continua. Tá bom. 2005, né? Então, fiquei aqui de 2005 a 2011. Trabalhei com colegas maravilhosos, onde eu tive, né, como referência, continuo tendo grandes amizades.
Muitos deles, inclusive, foram ao meu casamento. Ah, não, agora você não tem desculpa. Você tem que vir para ficar mais tempo. Porque eu não sabia dessa informação. Com essa, não tem desculpa. Por isso que eu comentei com você aqui um pouquinho antes da gente começar. Eu falei assim, tenho grandes amigos aqui. Poxa. E de verdade. Né? Tenho pessoas aqui que a gente mantém contato, né, frequente, então que eu gosto muito. Legal. Né? Mas tive quase que um ultimato, né? Não sei se a câmera consegue pegar aqui, né? Pega! Entendi. De voltar para Belo Horizonte. Eu já ia perguntar por que você voltou, mas agora eu entendi. Tive essa oportunidade, aliás, tive uma oportunidade também de dirigir uma fundação em Minas Gerais também. Então você voltou, você não voltou para o Sebrae? Não. Aí você saiu do Sebrae, voltou para Belo Horizonte. Exatamente. Por conta da Amada. Por causa inclusive chama Roberta, né? Certo. Um pouco de falta de criatividade, né? Roberta e Roberta. Nossa! Mas tudo bem, né? Beleza, aí voltou, aí ficou fora do sistema Sebrae um tempo. Fiquei 2 anos fora do sistema Sebrae. Aqui, no Sebrae Nacional, eu trabalhava na área de acesso a serviços financeiros. Então, eu trabalhei muito fortemente com a parte de orientação ao crédito, sistemas de garantia de crédito. A gente trabalhava com toda essa parte em contato estreito com as unidades federativas. Né? Depois do finalzinho, inclusive com o Paulo Alvim, sendo o meu gerente direto, fundiu, né, as áreas de acesso a serviços financeiros com a área de mercado. Legal. Né? Então, a gente trabalhou. Você vê como também. é a vida, né? Trabalhou com o Paulo Alvim lá atrás. E agora de novo. Tendo essa oportunidade novamente. E sempre motivo de orgulho, alegria para mim, de fonte de constante aprendizado. Sim, né? Uma referência. E outros colegas aqui também, fantásticos, maravilhosos, que eu não vou citar nome, porque certamente você vai arrumar problema. Vou arrumar aqui. Aí você voltou... Você não falou meu nome, Roberto. Eu falei, poxa, né? Esqueci. Fala só o gerente, ou então o gerente, que é mais fácil. fácil. Meu colega agora de conselho, né? Que é mais fácil. Mas aí você voltou para BH, aí... Trabalhei Ficou 2 anos fundação. fora, numa fundação, e foi pro Sebrae. Sim. E aí, no dia do meu aniversário, o superintendente, né, do Sebrae Minas, Afonso Maria Rocha, né, que inclusive é o vice-presidente do Conselho Deliberativo, né, do Sebrae Previdência, me fez o convite de assumir a unidade de gestão de pessoas. Legal. Né, então, isso já tem 11 anos e meio. Uau. Né, e me identifiquei com a área, sabe, Kalel? Eu pude trazer muitos elementos da minha trajetória profissional, dos meus estudos, e mais especificamente na parte de gestão mesmo, de finanças, de entender cenários, e fazer uma conexão de sentido disso com a organização, com os aspectos mais organizacionais, com o ser humano, com o desenvolvimento humano, ajudar em alguma medida também na elaboração, no desenvolvimento de estratégias de atuação do sistema Sebrae, em alguns grupos que eu também tenho oportunidade, por meio de convite, de participar dentro do Sebrae Minas, né, e outras atuações que eu também tenho como voluntário, né, fora do sistema Sebrae. E me identifiquei bastante com a área, e isso me aproximou, olha que interessante, com previdência privada. Sim, e, obviamente, com o Sebrae Previdência, a gente trabalha muito fortemente, em sintonia com vocês aqui, né, e isso me aproximou, e quando houve a eleição ano passado, né, tive convite e falei, opa, deixa eu avaliar a possibilidade. E aqui estou. Que bom. Eu ia até te fazer uma pergunta que, pegando essa questão de você estar na área de gestão de pessoas. Sim. E nós temos os gestores do plano Sebrae Prev, né? E eles ficam geralmente alocados na unidade de gestão de pessoas. Como que é lá a sua rotina na divulgação e manutenção do plano Sebrae Prev junto ali com esses gestores? Tendo como ótica a unidade de gestão de pessoas, como que vocês veem, como vocês tratam o plano Sebrae Prev ali? Sim. No nosso caso lá, nós temos 4 gestores. Né? O Sebrae Minas hoje são, com o estagiário, né, com os colaboradores, 950, estou arredondando aqui o número de bastante colaboradores. Gente. É uma quantidade, né, bem interessante, né? Eu gostaria que tivéssemos muito mais, porque a messe é grande e os operários são poucos. Temos uma demanda muito grande, não apenas em Minas Gerais, no Brasil inteiro. E o papel do Sebrae é extremamente relevante. Né? Então, a gente tem que ter uma força de trabalho adequada e condizente, sempre muito bem preparada para atender os desafios, né, de uma
de uma sociedade empreendedora como que a gente tem aqui no nosso país. Então, nós temos hoje 4 gestores, né? Isso muda, claro, né, de acordo com as unidades de gestão de pessoas no Brasil, né? Tem alguns colegas que o próprio gerente é o gestor também. Tem unidade que tem 2, tem unidade que tem 3, varia muito. Varia Né? bastante. Mas uma coisa que não vai variar é sempre, da minha percepção em contato com os colegas, é do interesse genuíno que cada um tem em fazer esse trabalho. É um trabalho muito complementar. Por quê? Esse colega nosso gestor, ele está na linha de frente, em contato com um colega que está fazendo uma demanda com relação às suas necessidades. Sejam elas previdenciárias, sejam até também do ponto de vista de solicitar um empréstimo, né, para alguma questão ali pessoal que tenha. Então, a gente tem percebido uma conexão de sentido muito forte, principalmente nas questões relacionadas a finanças pessoais. Sim. Por quê? O colega nosso da área de gestão de pessoas, ou departamento de pessoal, acaba recebendo muita demanda, né, de um outro colaborador que expõe ali a sua situação e fala, olha, eu preciso de tal recurso. Preciso de auxílio aqui. Né, preciso de auxílio, qual a melhor decisão a ser tomada. E a importância da gente também orientar esse colega a respeito de como ele pode utilizar os seus recursos de uma maneira mais efetiva, mais producente em relação à sua necessidade atual, mas também levando em consideração a necessidade futura. Então, isso, para a gente lá, tem feito muito sentido e a gente tem procurado investir bastante na formação, na orientação desses colegas que são gestores. E, claro, o Sebrae Previdência é nossa fonte também, né? Ou a principal fonte nas oficinas de gestores. Sim, inclusive vai ter agora, né? Vai ter agora. Dia 21, os colegas já estão inscritos. As feiras da Previdência também, o site. E a cada vez que um colega nosso precisa, lá do gestor, precisa de alguma orientação mais específica, a gente tem sempre aqui colegas que estão sempre disponíveis e que têm muita capacidade técnica para dar respostas que sejam satisfatórias ao nosso usuário final, lá na ponta. Vocês são muito engajados, assim. A gente tem vários gestores no Brasil todo, assim, Minas se destaca. Assim, não quero causar ciúmes, né, nos outros. Não é o objetivo. Não né? é o objetivo, mas Minas se destaca. Assim, eles são muito, muito engajados, o grupo de gestores de lá. Não faltam em nada, abraçam todas as campanhas que a gente faz, eles abraçam. Vai ter evento lá, eles pedem pra gente participar. E essa preocupação que você disse, né, que relatando que vocês têm com a educação financeira, eu acho que é o piso. Porque não existe educação previdenciária sem educação financeira. Verdade. Não tem como. Como é que eu vou falar de previdência se eu ainda não falei do básico, de uma organização básica, não falei do poupar? Porque a previdência é um tipo de investimento, mas antes de investir você precisa saber poupar. Você precisa saber lidar com o seu dinheiro. Ó, tanto vai para esse lugar, tanto vai para esse lugar. E tem muitos, não digo unidades do Sebrae, mas muitas pessoas não têm essa preocupação. Às vezes a unidade até oferece ali o serviço, né? Igual vocês, Minas, têm essa preocupação, oferece, mas tem pessoas que passam batido, falam, não vou fazer isso aqui não, que eu sei lidar. E não é bem assim. Porque são competências também diferentes, né, Kalel? Sim. A gente estava falando aqui, né, um pouquinho antes de começar, né, sobre sonhos, né, de conquistar sonhos. Né? Você me contou, né, pessoalmente, um sonho que você conseguiu conquistar. Eu te contei um outro, né, que eu sonhei e consegui materializar no último mês. Mas esses sonhos, eles perpassam necessariamente por um processo mesmo de planejamento e execução. Porque também não adianta só planejar. Né? Pensei alguma coisa e as coisas vão acontecer só porque eu imaginei, só porque eu planejei bem. Eu preciso executar isto. Sim. Né? E mesmo como eu comentei com você, tendo trabalhado na área de serviços financeiros durante 6 anos, no Sebrae Minas, em área de controladoria, em administrativo financeiro, em regional, juntando tudo, deve estar mais ou menos 10 anos nessa área, foi num programa de finanças pessoais que eu mudei algo que para mim foi muito decisivo, eu diria, na concretização de alguns desses sonhos que eu tive, né, e que eu consegui fazer. Por exemplo, eu fazia minha planilha e colocava lá, eventualmente, 10% do meu salário eu vou destinar à aplicação financeira, né, uma forma de poupança. E às vezes tinha um mês que
tinha uma demanda, né? Tinha um presente, tinha uma festa, tinha uma viagem, e às vezes esses 10% se transformavam em 8, 7, né? E estava tudo bem. Mas em um programa desses de finanças pessoais que a gente promoveu, eu tive uma orientação de fazer isso antes. Antes, sim. Logo no início, eu recebo no Você dia já primeiro, tira. eu já tiro para algumas questões, né, pessoais, de foro íntimo ali que eu preciso, né, algumas contas essenciais, e logo nesse primeiro dia eu já faço a destinação, Sim. por exemplo, né, de 10% do salário. Sim. Então, eu não conto mais com ele. Ele não existe. Ele não existe. Ele já foi destinado para o lugar específico dele. Então, eu aprendo a fazer com que o restante do mês eu possa viver com aquele recurso que já sobrou, Sim. né? Descontado aquela parte inicial. Você se adapta, filhão. E vou me adaptar. Talvez aí no finalzinho do mês não vai ter ali talvez uma saída, um restaurante, alguma coisa que eu queira, né? Eu vou substituir por outra coisa. Às vezes eu passo ali, faço um outro tipo de... Sim. Eu preparo em casa com minha esposa, a gente tem outras formas também. Isso tem dado resultado. Dá muito. Porque é cada dia. E quando a gente faz conta mensal multiplicado por ano, Pô, essa é uma diferença interessante. é uma diferença interessante. Isso aí que você falou é verdade. Eu comecei montando casa, né? Montando apartamento. Eu saía todo final de semana, eu ia pra algum lugar. Eu adoro sair pra comer. E aí eu comecei a falar, tipo, ó, vou sair X vezes no mês. Que menos, eu tenho que diminuir, eu tenho que economizar. E às vezes alguém me chama, aí, bora sair. Esse mês já bateu a cota, não vou. Aí é questão de saber lidar, de saber dizer não. Bom, se a gente for falar de finanças aqui, a gente vai embora. Sim. Vamos falar do fiscal? Vamos também. Esse ano, né, você assumiu, igual você falou, a missão aí de entrar pro Conselho Fiscal e você tá presidindo o Conselho Fiscal. Sim. Que é um desafio, né? Verdade. Eu acho que é uma missão complicada, mas ao mesmo tempo gratificante. É verdade. Né? Mas para as pessoas poderem entender qual que é o papel do Conselho Fiscal numa entidade fechada de previdência complementar como a Sebrae Previdência. Perfeito. Bom, o papel, digamos, principal, princípio de um conselheiro, né, de uma organização, seja no Sebrae Previdência, no próprio Sebrae ou de uma outra organização. No nosso caso, eu fui eleito, né, pelos colegas, inclusive, mais uma vez, né, sempre oportunidade de agradecer Sim. a confiança, né, dos colegas que votaram na nossa chapa. As outras chapas também, pessoas maravilhosas, tem amigos pessoais em cada uma delas. O trabalho do conselheiro envolve muito a defesa dos valores organizacionais, dos valores institucionais, seja qual conselho ele estiver, o deliberativo ou o fiscal. Também a reputação dessa organização. Esse eu acredito que seja o principal papel, Certo. né, de defesa dos valores, da reputação e, é claro, dos resultados. Né, resultados tangíveis e intangíveis que a instituição precisa apresentar. Se isso não estiver acontecendo, né, acho que precisa dar um passo atrás e revisar também todo o papel. No caso do Conselho Fiscal, a gente tem um papel muito claro, né, previsto em estatuto, algo que eu não sabia com tanta clareza assim, era tanto que esse mercado é bem regulado. É demais. A Previc faz um trabalho muito interessante. Eu estou agora num processo, né, muito forte também de preparação, de desenvolvimento. O nosso conselho, né, de uma maneira geral, porque um conselho ele não nasce pronto, ele é construído, né, ele tem uma curva de aprendizagem e nós também, a gente já tem, né, um estilo, nós temos conselheiros Sim. muito experientes, né, tanto os conselheiros titulares quanto os conselheiros suplentes, né, colegas que têm uma experiência dentro do Sebrae e fora do Sebrae muito forte, mas é um conselho também que a gente está entendendo, né, nessa curva de aprendizado. Sobre esse universo, né? Sobre esse universo e como a gente pode ser, uma palavra que eu gosto sempre de utilizar nesse contexto, é relevante. Legal. A gente precisa ser relevante para a nossa organização. Afinal de contas, a gente está lidando com os nossos recursos. Né? É muito interessante, Carléo, que quando eu circulo, né, pelo Sebrae e também outras unidades de gestão de pessoas,
os colegas me falam, como é que tá, né, o Sebrae Previdência? Eu falo, tá muito bem, tá assim, tá assado, cuida lá do nosso dinheiro. E depois ele sempre olha e fala assim, cuida bem do dinheiro. Gente, eu escuto muito isso. Às vezes a gente vai nos estados, né, feira do empreendedor, qualquer... Cara, é uma das coisas que a gente mais escuta, cuida bem lá do nosso dinheiro. E é verdade, né? Sim. É genuíno isso. Porque é uma confiança que as pessoas têm, é um mercado muito bem regulado, que precisa ter os indicadores, precisa ter os números sempre demonstrados com muita transparência, né? Por exemplo, na parte da manhã agora, nós tivemos uma reunião do Conselho Fiscal, também, né, participou com a gente, além da diretoria, os auditores. Uma parte, os auditores, né, atualmente com a AMUR, apresentaram os resultados, né, a avaliação deles. Então, os números estão muito positivos, a gente tem muita confiança, tem muita pela consistência que tem sido demonstrado os números crescentes do Sebrae Previdência e de todos os planos também. E quando tem também, inclusive, uma auditoria, a gente já teve contato também com o contador, né? Isso vai mostrando também a consistência, compliance da nossa organização. E o papel nosso de conselheiros fiscais é justamente fazer esse acompanhamento, fazer esse trabalho de estar próximo também desses números, verificando, acompanhando e apoiando os resultados da organização. E como é que a gente faz isso, né? Bom, tem uma série de instrumentos, né, desse acompanhamento que a gente precisa fazer. Um papel, né, que a gente tem muito dentro do Conselho Fiscal, acho que fica muito forte assim, para a gente, né, desse acompanhamento que a gente precisa ter, é um processo de verificação da tomada de decisão que foi feita. Né? Como que está sendo feita essa tomada de decisão? Isso já encaixa no que eu ia te perguntar sobre a gestão do Instituto. Perfeito. E como que o Conselho Fiscal ele atua ali junto com essa gestão, né? A gestão, quando eu falo, não só do Conselho Deliberativo, mas também da diretoria executiva, as tomadas de decisões, para onde que estamos caminhando, o que vamos fazer amanhã, qual é o próximo passo. Eu ia te perguntar sobre isso, mas já engata. Já emendando aqui, que a sua questão, eu acho que ela é bastante relevante, porque tem que ter um diálogo. Sim. Né? Então, a gente está muito próximo do Conselho Deliberativo. Hoje mesmo, para ilustrar, o presidente do Conselho Deliberativo, né, o Vitor Tioqueta, online, entrou na nossa reunião, né, exprimiu ali uma mensagem, fez ali também algumas observações, e muitas vezes também eu sou convidado para participar das reuniões do Conselho Deliberativo. Então, a gente tem uma relação de proximidade. Claro, respeitando os papéis de cada um. Sim. Eu acho isso também muito importante. Um conselho fiscal ele não pode entrar na operação. Né? O que se diz, né, que eu aprendi isso nesses programas de capacitação que eu tenho feito, né, ao longo desses meses, a expressão é nariz dentro e a mão fora. Uau, legal. O nariz dentro no sentido de estar sentindo, percebendo como é que a coisa está funcionando. Mas as mãos têm que estar fora porque nós não somos os gestores. A gente vai fazer o acompanhamento, a gente vai fazer a verificação, a gente vai perguntar como estão os números, quais as oscilações, por que alguns indicadores estão talvez um pouco acima, talvez um pouco abaixo, dependendo do contexto. Isso também se aplica à diretoria executiva, nesse nível de gestão. Nesse nível de gestão. Legal. Né? Alguns colegas às vezes perguntam, eventualmente um resultado de um fundo foi melhor do que o Sebrae Previdência conseguiu. E a gente vai olhando também, tá bom, vamos entender qual o contexto que isso se deu. Né? E o Vitor... o Vitor Hall, no caso, o Vitor Hall, porque agora a gente tem dois Vitor, Vitor Tioqueta, né? E Vitor Hall. Vitor Hall, diretor de... E os dois Vitor são Vitor Roberto, né? Os dois, cara. E tanto qual a chance, né? Roberto e Roberto.
Mas o Vitor Hall, ele é o diretor de administração e investimentos aqui. Exatamente. E ele já fez algumas apresentações, né, que ainda não teve oportunidade. Brilhante, né? Sempre brilhantes. Tem várias aqui também, né, no ambiente. Você já falou os canais. Já. Né, então, também acompanhar. Não, ele faz aqui, você acompanha certamente, ele faz o fechamento dos investimentos no mês e no trimestre. Agora, nesse período, vai ser quadrimestre. Sim. Por causa da agenda, a gente não conseguiu fazer o trimestre. Então, vai ser o quadrimestre. Ele sempre tá por aqui. Ele é figurinha carimbada. E tem que ser mesmo, Tem. porque é um mercado que ele é muito ágil. Mas isso foi demanda dos participantes, tá? A gente não né? tinha o nome da playlist é De Olho nos Investimentos. Não existia. A gente colocava muito em formato de matéria, né? Mas aí veio a demanda dos participantes. A gente quer mais sobre os investimentos, tanto para esclarecer quanto para prestar conta Sim. no canal. A gente quer em formato de vídeo, a gente quer ter essa porta de comunicação. E aí a gente trouxe, porque os participantes pediram. E aí não falta. E ele gosta, né? Ele criou, no começo ele ficava um pouco nervoso, agora ele já engatou. Já está bem desenvolto, tá mesmo. Tá, mas isso, eu acredito que isso é como é que é o nome? Não é prelúdio o nome. Isso é uma premonição do que vai acontecer com os outros ali da gestão, entendeu? Com os outros Robertos, eles estarão mais presentes. Quem sabe, né? Vamos ver. Mas é uma demanda, inclusive, muito presente nas reuniões do Conselho Fiscal. A gente quer acompanhar. Então, ele apresenta para a gente como é que foram os resultados, coloca isso num contexto. O contexto é importante porque pode ser que, às vezes, um fundo determinado tenha tido um resultado melhor, né? Mas vamos olhar o contexto. Qual o período? Durante quanto tempo? E os nossos resultados estão muito, muito interessantes. E consistentes, né? Consistentes e, principalmente, se comparado, e é a comparação que a gente precisa fazer, com a indústria a qual nós estamos inseridos. Sim. Que é de mercado de previdência. E previdência privada fechada. O pessoal aqui, o Dan, dá muito esse exemplo. Também. Dan e Hall compara banana com banana. Exatamente. Não adianta você pegar um produto A e comparar com um produto B que não tem nada a ver. São universos diferentes, características diferentes, tem que ser celular com celular. E aí você vai comparando, você vai chegar você vai ver que os resultados são muito bons. Exatamente. E a gente tem que pensar que esse resultado, ele não tem que ser imediatista. A gente tem que olhar também para o horizonte. A gente está falando de uma previdência. Longo prazo, longuíssimo, né? Longo prazo para alguns, longuíssimo prazo para outros, né? Mas é sempre na perspectiva que eu vou ter esse recurso quando eu precisar dele lá na frente. Show. Né? Mas eu preciso construir isso agora. Assim como, por analogia, em um mês eu consigo constituir a minha poupança, a minha reserva para usar em um determinado período, aqui eu alongo esse período. Então eu vou também fazendo a constituição do meu patrimônio para usar lá na frente. Né? É claro, Existem outros instrumentos também, né, do empréstimo, que a gente pode usar para fazer, né, alguma cobertura de uma necessidade também. Certo. Você estava falando aí que você se preparou, né? Tem que se preparado nos Estou últimos me preparando, meses para esse papel, que ele é muito importante, dos conselhos de maneira geral, né? Mas quais são, assim, as preparações para alguém que queira ser conselheiro, que tem interesse em se candidatar na próxima eleição? Quais são os conhecimentos, assim, que você diz que, esse aqui é primordial, não pode faltar, você tem que ir atrás disso, entender disso aqui? Sim. Primeira coisa que serve tanto para a Previdência quanto para qualquer outro programa de capacitação que a pessoa, ou uma posição que a pessoa queira, ela tem que gostar daquilo. Isso é importante. Parece clichê, né? Sim. Parece clichê, mas não é. Gente, mas fazer o que você não gosta é terrível. É penoso. É penoso, é sacrificante, cara. E você não vai se sair muito bem. E aí depois se frustra, é uma bola de neve, né? Morra abaixo. Mas gostar, então, é demonstrar interesse. Então, os colegas que eventualmente falam, tá aí, é um papel que eu gostaria de exercer, me vejo fazendo esse papel, não apenas no Sebrae Previdência, mas eventualmente em outras instituições também, né, que o sistema Sebrae atua em parceria com tanta instituição, com tanta associação, com tanta cooperativa, com tanta entidade. Se for possível, né, a gente tem que sempre olhar o nosso código de ética, né, a gente não pode nunca esquecer dele, ao contrário. Se tiver dentro, né, das possibilidades, se procurar se envolver, se engajar, entrar nos sites, olhar o estatuto, olhar a documentação,
olhar a publicação de resultados. Isso já começa a pessoa a vivenciar um pouco desse ambiente, né? Eu fiz isso também um pouco, mais intensamente nos últimos meses, né? Até no processo de candidatura mesmo, né? Para ver aonde que eu estava entrando. Sim. Né? E depois, uma vez empossado, aí a questão fica um pouco mais, digamos, até profissional, porque existem algumas instituições que promovem capacitações, né? E aí eu comecei a entrar dentro desse universo, né? Então tem direcionado muito do meu estudo, né, para esses programas. Sejam então, tem capacitações, cursos específicos, né? Por exemplo, da Associação Brasileira de Previdência Privada, né? Tem uma universidade, né, a Uniabrap, tem outras instituições também que tem programas específicos que eu já fiz, por exemplo, de compliance, para se tornar um conselheiro. Os cursos da Abrap são muito bons. Exatamente. Eu estou agora, inclusive, em um outro processo de formação de conselheiro, já fiz um de conselheiro fiscal, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, não é especificamente de previdência privada, né, mas me deu uma visão um pouco mais ampla. E, é claro, né, os congressos, o contato também, né, com profissionais da área, isso vai ajudando no processo de refinamento, realmente, do conhecimento. Show. Tem muita gente que, por não entender o papel, né, às vezes acha que é só ir. Não é. Você tem que se preparar, tem que ter todo um contexto ali. E tem responsabilidade. Pô, muitas, né? Vamos combinar? que são os órgãos ali, os máximos, né? Deliberativo, fiscal e abaixo a diretoria executiva, então... E tem a prestação de contas disso. Tem órgãos que vão verificar. Claro, tem os participantes, todos eles, que estão olhando também e esperam que o trabalho seja bem executado. Não, e eles entram em contato, tá? Eles mandam e-mail. Hoje mesmo chegou um e-mail, cara, de todo tamanho. A hora que eu olhei, eu falei, Jesus, espera, deixa eu sentar, deixa eu ler com calma. Sim. De pessoas assim que pegam o regulamento mesmo, participante pega o regulamento diz isso, então pega a política de investimento, a política diz isso, me manda aqui um parecer. Os participantes são bem ativos. Que bom. Isso é bom, isso não é ruim, não. As pessoas precisam se envolver com isso. Eu acho que se as pessoas se envolvem e elas entendem, elas sabem da importância. Logo, elas fazem aquilo ali com mais empenho, digamos assim. Porque tem um participante, acredite ou não, ainda tem participante que não contribui com o máximo da contribuição básica. E aí eu fico pensando, gente, você está perdendo dinheiro, né? Porque você ganha 100% Lembra-se ali que o Sebrae vai também colocar. Vai colocar e tal. E aí eu penso que são pessoas, na sua maioria, né? Claro que cada realidade é uma, mas eu fico pensando, será que essas pessoas não colocam ali o máximo porque não entende a importância, porque não acompanha, porque não sabe tanto que vai ser benéfico? Então, quando tem um participante que entende, que acompanha, que cobra, mas que também participa no sentido de colocar, de estar envolvido, eu acho ótimo, não acho ruim, não. E nos ajuda a elevar o nosso padrão de entrega. Sim, porque se a cobrança está vindo, eu preciso entregar mais. Eu acho isso ótimo também. A gente tem um gestor que eu aprendi muito com ele, assim, foi um professor para mim. Ele falava bem assim, a gente nunca cobra de uma pessoa aquilo que ela não vai poder entregar. Sim. Então, se estão cobrando de você, é porque sabe que você consegue entregar, ou que estão pedindo ou mais. Então, não fique chateado. Né, não? Verdade. E o Sebrae Previdência, ele tem essa capacidade, tem essa condição de entregar cada vez mais. Então, os participantes, os assistidos, podem realmente, né, nos procurar, podem nos chamar, nos acionar, para a gente poder dar respostas cada vez melhores. Total. Roberto, a gente passou pela pauta toda, falta só uma pergunta. Viu? Você nem sentiu. Não foi rápido, não foi? Nem sentiu. Foi rapidão, ó. 35 minutos, não foi tão... Já, porque viu, ó, o papo ele flui, cara, o papo flui. Uma última pergunta, assim, na verdade, a gente tá caminhando pro final, mas da pauta, a última pergunta é, quais são ali os seus principais objetivos frente ao Conselho Fiscal? Bom, o que a gente conversa muito dentro do Conselho Fiscal é que não está personalizado numa pessoa, né? Eu exerço um papel enquanto presidente nesse período, né? A gente depois pode trocar, o que seria absolutamente natural que ocorresse, mas a gente procura atuar realmente como um colegiado, né? Como pessoas que estão ali em prol do Sebrae, do Instituto, né? Sebrae Previdência. Então a gente discute, não, a gente dialoga bastante, né, a respeito... Debate, né, a respeito dos rumos da nossa organização. Legal. Né? Então, dentro desse contexto, o que a gente
pensa muito, a gente conversa muito, é que já estava muito bem administrado, né? O Conselho Fiscal, especificamente, já tinha uma atuação muito forte, né? Muito positiva, né? Inclusive, vou personificar aqui agora, né? do antigo presidente, André Dantas, né? Que hoje é conselheiro deliberativo também, né? Que é um grande amigo. Já gravou também. com a gente, tá precisando voltar. Eu vou fazer um outro convite para ele voltar. Já foi aqui uma levantada de bola, então, para ele voltar. Que ele já gravou com a gente, mas tá na hora de voltar já. Tá certo. E os demais conselheiros, então, já entregaram, né? Como uma corrida de bastão ali, entregaram ali o bastão bem adiantado para a gente. Legal. Né? Então, quando a gente chega, a gente entende o ambiente aonde a gente está pisando, é um ambiente muito positivo, né? Muito bem controlado, os números estão também bem apresentados, com transparência. A auditoria também tem fornecido informações relevantes também para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Então, além disso, né, a gente pretende manter o mesmo nível de excelência das entregas, né? Esse é um ponto. O outro ponto que a gente tem é de cada vez mais estreitar os nossos laços com o Conselho Deliberativo. Porque cada decisão que é tomada, cada entendimento e deliberação realmente que o Conselho vai tomar, a gente entende que isso vai ter um desdobramento na organização, no Instituto Sebrae Previdência. E esse desdobramento foi positivo? Foi benéfico para o Instituto? Então a gente quer acompanhar, não no sentido punitivo, mas no sentido de oferecer informações, subsidiar o processo de tomada de decisão para que isso possa ser reavaliado, possa ser potencializado. Show. Né? Dentro dessa perspectiva, o que a gente pretende muito também, além de cumprir os nossos papéis estatutários, né? Tudo previsto no regulamento, na Previc, caminhar exatamente com retidão naquilo que nos é requerido, mas fazer ou promover a perpetuação do Instituto. A gente pretende, né, olhar para o Instituto, que ele possa se manter cada vez mais robusto, relevante para quem é participante ao longo dos anos. Show de bola. Roberto, passamos pela pauta toda. Tem mais alguma coisa que você queira colocar? Bom, uma coisa que você falou a respeito dos percentuais, né? Às vezes alguma pessoa, algum participante não está ali com os 7%, né? Não está com o máximo. Talvez seja um momento ali muito específico, né? Ali da vida, esteja precisando do recurso, mas eu espero que esse momento ele seja muito breve e que na janela do ano que vem abril e maio, sempre abril e maio, viu, abril gente? Maio, a gente faz a campanha de alteração. E a pessoa possa fazer a alteração. Porque realmente não existe em lugar nenhum quem você vai colocar ali um percentual e a empresa vai colocar igual percentual. Exato. Então, esse é um ponto de análise e a gente tem uma quantidade muito boa de colegas que está no Sebrae Previdência. Mas ainda, Calel, acredite, a gente tem colega que ainda não aderiu. Tem uma parcela ali pequena que ainda não aderiu. Eu espero que esse vídeo, né, que essa mensagem possa chegar até esses colegas, que eles possam fazer ali uma revisão das suas finanças, podem contar tanto com os gestores estaduais, quanto certamente aqui com os colegas do Sebrae Previdência, para fazer uma análise a respeito e para realmente ingressarem no Sebrae Previdência. Não deixarem isso para depois, para né? depois. Né? Gente, eu queria tanto ser elegante assim, porque eu ia falar, tá maluco? Tu ainda não fez a adesão, tá maluco? Aí ele vem todo fazer uma revisão, tal. Um dia eu chego lá. Roberto, eu não te contei mais. Quem vem aqui faz indicação. Faz duas indicações. Primeira indicação de algum livro. Pode ser um livro, não precisa ter a ver com o Conselho Fiscal, tá? Pode ser seu livro preferido. Eu, por exemplo, eu já tô fazendo uma indicação prévia. O dia que eu for entrevistado aqui, eu vou indicar O Pequeno Príncipe, que é meu livro preferido. Então, assim, a gente tem ali uma lista dos livros que os nossos convidados veem. Tem gente que coloca livro de infância, tem gente que coloca um livro que está lendo no momento, que gosta, um livro que indica, enfim. Você tem algum livro que você gosta ou que você está lendo no momento que você queira indicar? Tem. Eu falei com você aqui um pouco, né, de um sonho que eu acabei de realizar. Sim.
Eu estou com 47 anos e quando eu tinha 16 para 17, então estou falando de 30 anos atrás, eu li um livro do Paulo Coelho, né, O Diário de um Mago. E ele conta a história de uma peregrinação, né, de um caminho que ele fez, que é o caminho de Santiago de Compostela. 30 anos depois, eu voltei a ler esse livro, porque eu realizei o caminho de Santiago de Compostela. Eu cheguei no dia 14 de outubro agora, então alguns dias, né, atrás, eu percorri um pouco mais de 800 quilômetros a pé, carregando mochila nas costas. Então foi uma concretização de um sonho que eu me preparei fisicamente, espiritualmente também, né, que é um caminho que mexe bastante com a gente, sim, mas é claro que também financeiramente. Então, quando a gente também prepara esses sonhos, por isso que eu fiz esse comentário, sim, que é necessário também a gente fazer essa organização. Legal. Né? Então, eu recomendo, né, esse livro e quem sabe também isso possa estimular algum colega, algum participante, quem sabe também no futuro fazer o caminho de Santiago de Compostela. Show. Não precisa ser os 800, podem ser menos, pode ser uma parte, mas eu tenho certeza que a experiência vai ser tão prazerosa quanto. Show de bola. Uma outra indicação, música. A gente tem uma playlist no Spotify. Uau. Todo mundo que vem aqui indica uma música. Mas assim, você pode ficar tranquilo, Roberto. Porque assim, tem de tudo. De tudo. Tem desde rock a gospel, funk, música infantil. Tem tudo, cara. Tem tudo. Tem Alceu Valença, tem... Qual é o nome daquele outro? Caetano Veloso. Tem Alcione. Tem de tudo, assim. Então, uma música que talvez represente algo pra você. Uma música que você queira dedicar a alguém. Uma música preferida. Indica uma música pra gente. Tá, eu vou indicar um estilo musical, então. Serve. Né? Eu ainda estou embebido, né, dessa imersão, quase um sabático que eu fiz, né, no caminho. E ao final eu participei ali de um show de dança flamenca. Uau. Né, de música flamenca. E eu gostei muito, né, porque tem uma técnica, tem vibração, é muito emocional ali. Legal. Além de uma interpretação muito, muito bonita que é dada. E eu gostei daquele movimento, né? E voltando para casa já na semana passada, né, depois do dia de trabalho, me peguei 2 vezes colocando ali na minha playlist aquela música ali. Cara, e você vê diferente, gostei. Gostei. Só uma última dúvida, você foi sozinho na viagem ou em grupo? Não, eu fui sozinho, né? Planejei. Não, mas assim, você vai caminhando sozinho? Não é possível. Caminhando sozinho, mas a gente acaba conversando e conhecendo pessoas do mundo inteiro. Que estão fazendo a mesma coisa. Que estão fazendo. Não, beleza. Em diferentes estágios, tem hora que você encontra com uma pessoa ali, brasileiros também. Gente, eu vou pesquisar sobre isso. E a minha esposa, nós nos encontramos nos últimos 240 quilômetros, que ela também fez. Parceira. Ela também... acho que também uma característica que eu quero acreditar que eu tenho de fazer com que as pessoas também acreditem naquele sonho, naquela ideia. Legal. Eu tenho procurado fazer isso no Sebrae, na unidade de gestão de pessoas, pensar compartilhado, criar aquele sonho conjunto. E a partir disso, ele não é um sonho, não passa a ser sonho só meu. Sim. Ele é um sonho compartilhado. E sonho, claro, eles são feitos também para a gente colocá-los em prática. Show. Legal. Cara, acho que a gente pode encerrar com isso. Me dá, por favor, o presente. A gente dá. Tem presente ainda? Tem um presente, que é presente exclusivo de quem grava com a gente. Olha. Inclusive, é sinônimo de briga aqui na internet, porque as pessoas querem essa caneca. Eu falo, você quer? Lindo, quero, então grava. Roberto, é um símbolo de agradecimento. Olha, obrigado por ter gravado com a gente. A caneca aqui do Sebrae Prevcast. É um presente, toda vez que você olhar para essa caneca, você vai lembrar da gente, assim. Eu guardei esse roteiro meses a fio, eu falei, ele vai vir. Muito obrigado por ter vindo. Que bom, fico Foi feliz prazer, também. Assim. Espero que eu tenha atendido as expectativas e espero principalmente atender as expectativas dos colegas, né, que confiam no trabalho, que
o Sebrae Previdência realiza, que os conselhos realizam e especificamente do Conselho Fiscal. Show, obrigado, viu? Até a próxima, inclusive, viu? Que eu já tô matutando aqui a próxima, entendeu? Você que assistiu a gente até aqui, não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Se tiver dúvida ou comentário, deixa aqui embaixo, manda pra gente que a gente responde no próximo vídeo. E é isso. Até a próxima, valeu. Falou.